Olá, tudo bem? Hoje nós vamos ler sobre o tema apostasia, porque ontem Deus me revelou esse tema. Eu acordei e orei a Deus e me veio assim à mente essa palavra e eu fui pesquisar. E apareceu para mim aqui alguns livros, né, em que a gente encontra o significado e os trechos da Bíblia, né, a palavra de Deus, que fala conosco a respeito da apostasia. É uma palavra assim que não é muito conhecida por pessoas que não leem a Bíblia, não têm conhecimento bíblico, né? E hoje eu vou ler. Eu publiquei nas minhas redes sociais alguma coisa e assim me veio assim na mente um trecho da Bíblia que fala sobre o meu povo perece por falta de conhecimento. Inclusive, assim, eu falando por mim mesmo, já pratiquei alguns erros, muitos erros até, coisas que assim que por falta de conhecimento bíblico mesmo, nós mesmo servindo a Deus numa igreja, nós cometemos assim falhas, né, erros, pecados e nos afastamos de Deus, né, porque não entendemos muito bem a palavra. A palavra vem, mas é meio que superficial, né? Então, assim, a Bíblia ela é muito complexa. Para você entender a palavra de Deus, você precisa reservar um tempo, né, ficar em comunhão, para que orar, para que o Espírito Santo de Deus revele e te dê uma luz e fale contigo, para você entender. Porque ela é muito complexa, ela tem várias palavras da época e que no nosso vocabulário, no nosso dia a dia, nós não entendemos. E com isso é bom ler a Bíblia com atenção, é bom esquecer as preocupações da vida, o mundo lá fora, não ouvir tantos barulhos de fora, não se distrair em televisão, em redes sociais, né? Tem N fatores que te afasta da palavra de Deus, que te tira o interesse, porque por ser complexa, você às vezes não entende e acaba desanimando de ler. Foi o que aconteceu comigo. Eu me dava sono, e aí às vezes eu tinha alguma coisa para fazer, naquela ansiedade, naquela correria de terminar, eu não colocava a palavra de Deus em primeiro lugar, em primeiro plano. E para que a gente consiga entender a voz do Espírito Santo, a voz de Deus, nós precisamos estar em comunhão com Deus, tá? Então, eu não tenho conhecimento, assim, não tenho informação, quer dizer, não tenho informação, não tenho estudo sobre a Bíblia. Mas o que a gente tem, assim, Deus revela, você está orando, você está em sonho, você está dormindo, e de repente vem uma frase, vem uma voz, vem um sentimento, e aí você vai buscar. É assim, uma certa curiosidade, né? Um certo interesse, porque a partir do momento que Deus entrou na minha vida, me converteu, né, dos caminhos errados, estava indo por uma direção errada, né? A partir desse momento que Deus me revelou, aí eu sinto assim de me aprofundar nas escrituras, né? Sinto de ter comunhão, parar para tentar entender o que Deus está falando comigo através deste livro. Então, assim, é complicado falar da palavra de Deus, porque é preciso ter muito conhecimento para não falar bobagem, né? E eu vou falar só o que está escrito aqui e o que eu entendi, né? Então, vamos começar. A palavra apostasia me remeteu a esse trechinho desse versículo que está no livro de Oséias, capítulo 4, tá? Vamos lá. E é interessante porque eu só lembrava desse trecho, não conhecia essa parte, essa palavra, né? Esse livro. E agora eu estou vendo que está dentro do tema que a gente começou a conversar, tá? Oséias era um profeta que viveu entre mais ou menos cerca de 785 a 725 antes de Cristo. E as suas profecias, que ele era um profeta de Deus, e as suas profecias foram registradas cerca de 795 a 725 antes de Cristo. Então ele já viveu assim cerca de 3.000 anos atrás, com relação aos dias atuais. E vejam só como a Bíblia ela é um livro atualizado. Então diz assim: a acusação contra Israel. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor
tem uma acusação contra vocês que vivem nesta terra. A fidelidade e o amor desapareceram desta terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Né? É uma parte de um versículo que está bem alinhado com os dias atuais, ou seja, não mudou nada, continua do mesmo jeito. Por isso, a terra pranteia e todos os seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo. O povo perece por falta de conhecimento. Mas que ninguém discuta, que ninguém faça acusação, pois sou eu quem acusa os sacerdotes. Vocês tropeçam dia e noite, e os profetas tropeçam com vocês, por isso destruirei sua mãe. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Quanto mais aumentarem os sacerdotes, mais eles pecaram contra mim. Trocaram a glória deles por algo vergonhoso. Eles se alimentam dos pecados do meu povo e têm prazer em sua iniquidade. Portanto, castigarei tanto o povo quanto os sacerdotes, por causa dos seus caminhos, e lhes retribuirei seus atos. Eles comerão, mas não terão suficiente. Eles se prostituirão, mas não aumentarão a prole, porque abandonaram o Senhor para se entregarem à prostituição, ao vinho velho e ao novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. Um espírito de prostituição os leva a desviar-se. Eles são infiéis ao seu Deus. Sacrificam no alto dos montes e queimam incenso nas colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque ou de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e as suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem as suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam às meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Embora você adultere, ó Israel, que Judá não se torne culpada. Deixem de ir a Gilgal, não subam a Bet-Avém e não digam, juro pelo nome do Senhor. Os israelitas são rebeldes como bezerro indomável. Como pode o Senhor apacentá-los como cordeiro na campina? Como cordeiros na campina? Efraim aliou-se a ídolos. Deixe-nos só. Mesmo quando acaba a bebida, eles continuam em sua prostituição. Seus governantes amam profundamente os caminhos vergonhosos. Um redemoinho os varrerá para longe, e os seus altares lhe trarão vergonha. Então é assim, o povo perece por falta de conhecimento, por falta de entender o que Deus requer, porque se o povo entendesse, não perecia. E está perecendo até os dias de hoje. Incrível, né? Nós vamos continuar a leitura para vocês a parte de apostasia, o significado de apostasia, tá? São vários livros e estão sendo citados, tá? Mas eu vou ler o livro de 2 Tessalonicenses 2, o capítulo 2. Apostasia significa rejeitar Deus. Quando uma pessoa conhece Jesus, mas depois se afasta e decide rejeitá-lo, isso é apostasia. A apostasia é uma coisa muito séria, porque a pessoa conhece a verdade, mas decide acreditar em uma mentira. No Antigo Testamento, os israelitas muitas vezes cometeram uma apostasia. Eles deixaram de adorar Deus para adorar ídolos e receberam castigo. Já no início da igreja, surgiram movimentos afastando pessoas da verdade sobre Jesus. Ainda hoje, precisamos ter cuidado com movimentos que promovem a apostasia. Então, entre as próprias igrejas, os sacerdotes, né, as pessoas, os líderes das igrejas, induz o povo ao erro, né? Isso está querendo dizer a leitura e a palavra que nós lemos aqui, conforme o livro de Oséias. Então, vamos lá. O que diz a Bíblia sobre se afastar de Deus? Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, está dizendo assim, versículo 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A segunda vinda de Cristo. Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com ele, rogamos a vocês
que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente que quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Deixa eu explicar mais ou menos Tessalonicenses o que é a segunda epístola do apóstolo Paulo, tá? Que são cartas que o apóstolo Paulo deixou. E aí é ele falando com a igreja, né? Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. E isso vai se opor a tudo que se chama Deus, né? Que está assim, que exalta Deus, que é objeto de adoração. Esse vai sentar no santuário e se proclamar Deus, lá em Jerusalém, no templo. Então nós vemos que está muito atual essa profecia, essa leitura da Bíblia com os dias de hoje, né? Por isso que me veio à mente a palavra apostasia, porque tudo o que está acontecendo hoje no mundo, tudo que está se levantando contra as coisas de Deus é o que leva a apostatar a fé. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar dessas coisas, e agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo? Ou seja, aqui é o que a gente vai entender. Algo está detendo a vinda do anticristo, né? O que é esse algo? É o Espírito Santo. É a única coisa que retém a vinda dele. Isso está falando no versículo 5 e 6 de Tessalonicenses. Agora o versículo 7. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém, o Espírito Santo, né? Se esse se afastar, aí com certeza vai ser a hora dele se manifestar. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com os sinais e com as maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Aí segue ele falando, dizendo assim, encorajando o povo: fiquem firmes, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Ele os chamou para isso, por meio de nosso Evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, é isso. Nós precisamos ter o conhecimento da palavra de Deus para poder não cometer tais erros, né, de apostatar. Apostatar é adorar outros ídolos, né, que se chama de prostituição da fé. E tudo isso vai contra Deus, contra os ensinamentos de Deus, né? E é o que vai levar muita gente ao engano agora nos fins dos tempos. E já está acontecendo. Em Lucas, capítulo 8, também está dizendo, falando sobre a apostasia. As que caíram sobre as pedras são os que receberam... Desculpa, gente. Assim, as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. No livro de Lucas, capítulo 8, também tem alguma referência sobre a apostasia, né? Mas ele diz no sentido diferente da palavra. Aqui está falando da ilustração do semeador. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele.
e também algumas mulheres que haviam sido curadas dos espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. Ele comparando aqui com uma semeadura, tá? Reunindo-se todas as grandes mulheres, né, vindo Jesus, ele contou essa parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e, quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, 100 por 1. Então, tendo dito isto, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele disse: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Na hora da prova, desiste. Essa situação eu vivi. As que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com coração bom, generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto como perseverança. Então, voltamos para lá. Então, esses que ouvem a palavra, mas não permanecem, né, e se distraem com as preocupações da vida, esses praticam a apostasia. Está tudo dentro do tema. Em Hebreus, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Em Hebreus está escrito assim: avisos. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a vontade de Deus. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor, em Jeremias 2, do 11 ao 12. Israel abandona Deus. A palavra do Senhor veio a mim, profeta Jeremias. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém: eu me lembro de sua fidelidade quando você era jovem, como noiva. Você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os primeiros frutos de sua colheita, todos os que o devoraram, eram considerados culpados, e a desgraça os alcançava, declara o Senhor. Deus fazendo a comparação de Israel como a noiva, né? A noiva dele. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta
os seus antepassados encontraram em mim para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos. Ah, gente, que lindo, é Deus falando com Israel. Eu trouxe vocês e falando conosco, né? Falando conosco. Nós podemos atribuir esses versículos para nós mesmos hoje, no nosso dia, né? Eu trouxe vocês a uma terra fértil para que comessem dos seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso, eu ainda faço denúncias contra vocês, diz o Senhor, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mandem observadores de Quedar e reparem de perto e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses e eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas e não retêm água. Acaso Israel, meu povo, é escravo, escravo de nascimento? Porque foi então que se tornou presa, presa de leões que rugem e urram contra ele. Arrasaram a sua terra, queimaram as suas cidades e as deixaram desabitadas. Até mesmo os homens de Mênfis e de Táfnis reparam a sua cabeça. Não foi você mesmo o responsável pelo que aconteceu a você ao abandonar o Senhor, o seu Deus? Agora, por que você vai ao Egito beber água do Nilo? E por que vai à Síria beber água do Eufrates? O seu crime a castigará e a sua rebelião repreenderá. Compreenda e veja como é mau e amargo abandonar o Senhor, o seu Deus, e não ter temor de mim, diz o soberano Senhor dos Exércitos. Há muito tempo eu quebrei o seu jugo e despedacei as correias que aprendiam, mas você disse, eu não servirei. Ao contrário, em todo monte elevado e debaixo de toda árvore verdejante, você se deitava como uma prostituta. Eu a plantei como uma videira seleta, de semente absolutamente pura. Como então, contra mim, você se tornou uma videira degenerada e selvagem? Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, e a mancha de sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Como você pode dizer que não se contaminou e que não correu atrás dos Baalins? Reveja o seu procedimento no vale e considere o que você tem feito. Você é como camela jovem e arisca, que corre para todos os lados, como a jumenta selvagem habituada ao deserto, farejando o vento em seu desejo. Quem é capaz de controlá-la quando está no cio? Os machos que a procuram não precisam se cansar, porque logo a encontrarão a que está no mês do cio. Não deixem que os seus pés se esfolem, nem que a sua garganta fique seca. Mas você disse, não adianta, eu amo os deuses estrangeiros e continuarei a ir atrás deles. Assim como o ladrão fica envergonhado quando é apanhado em flagrante, também a comunidade de Israel ficará envergonhada. Seus reis e oficiais, seus sacerdotes e profetas, pois dizem à madeira, você é meu pai, e à pedra, você me deu a luz. Voltaram para mim as costas e não o rosto, mas à hora da adversidade dizem, venha salvar-nos. E onde estão os deuses que você fabricou para si? Que eles venham, se puderem salvá-la, na hora da adversidade, porque os seus deuses são tão numerosos como as suas cidades, ó Judá. Porque vocês fazem denúncias contra mim? Todos vocês se rebelaram contra mim, declara o Senhor. De nada adiantou castigar o seu povo. Eles não aceitaram a correção,
A sua espada tem destruído os seus profetas como um leão devorador. Vocês, desta geração, consideram a palavra do Senhor. Tenho sido um deserto para Israel? Uma terra de grandes trevas? Porque o meu povo diz, nós assumimos o controle. Não mais viremos a ti? Será que uma jovem se esquece de suas joias, ou uma noiva de seus enfeites nupciais? Contudo, o meu povo esqueceu-se de mim por dias sem fim. Com quanta habilidade você busca o amor? Mesmo as mulheres da pior espécie aprenderam com o seu procedimento. Nas suas roupas encontrou-se o sangue de pobres inocentes que não foram flagrados arrombando casas. Contudo, apesar de tudo isso, você diz, sou inocente. Ele não está irado comigo, mas eu passarei sentença contra você, porque você disse que não pecou. Porque você não leva a sério a sua mudança de rumo? Você ficará decepcionada com o Egito, como ficou com a Síria. Você também deixará aquele lugar com as mãos na cabeça, pois o Senhor rejeitou aqueles em que você confia. Você não receberá ajuda deles. Foi bem pesado aqui. Porque aqui Deus está dizendo que ninguém é inocente, né? Você diz, sou inocente, ele não está irado comigo. Mas eu passarei sentença contra você porque você disse que não pecou. Então, Deus está querendo o que aqui de Israel? Que de Israel se volte ao arrependimento, se arrependa, né? Arrependa-se dos seus pecados e mude de rumo, converta seu caminho, né? Para Deus. E ele ainda está dando essa chance, porque Deus ama Israel, ama o povo dele, ama nós. Então Deus está dando essa chance para nós também. Aqueles que conhecem a Deus e se voltam para trás. Deus dá a chance dessa pessoa se converter, né? E se arrepender. É o que está dizendo aqui na palavra. E vem outros livros, né? Esse foi Jeremias, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Hebreus novamente, mais Hebreus, 2 Pedro. Então tem vários versículos. 1 João, dá pra gente continuar lendo. 1 Timóteo, capítulo 4, de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Gente, tá muito atual isso aqui. Isso tudo tá acontecendo, ó. Aqui fala de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada, que ele tem um pensamento absoluto e aquele pensamento ele não muda e proíbe o casamento, né? Hoje nós estamos vendo muitos casais não se casam mais, né? E o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Todo aquele que conhece a verdade e crê em Deus, se ele se prostrar diante do anticristo, né? Esse vai perder a salvação da vida eterna. Deus está falando aqui sobre isso. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Essa é a apostasia, né? A prostituição da fé. Vamos ler lá em Timóteo 4. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graça pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças, pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as veredas da fé e da boa doutrina que tem seguido. O Senhor está pedindo aqui para instruir o povo a santificar o alimento, né? A orar, santificar. Rejeitem, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade.
O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos depositado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza, até a minha chegada. Dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que foi dado a você por mensagem profética com a imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas. Dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que ouvem. Glória a Deus, é lindo, é lindo. Deus está nos ensinando, está me ensinando. 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres estáveis, sobrecarregadas de pecados, e quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Perigos dos últimos dias, em Timóteo capítulo 3. Vamos continuar no versículo 8. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. O desafio de Paulo a Timóteo. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Contudo, os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. É Deus falando conosco o tempo todo, o tempo todo. Basta a gente parar, só parar para ouvir. Em Hebreus 6, capítulo 4, do 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Está em Hebreus, capítulo 6. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito de batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Assim faremos, se Deus permitir. Ora, para aqueles
que uma vez foram iluminados, provaram um dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, mas caíram e é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública, pois a terra, que absorve a chuva que cai frequentemente e dá a colheita proveitosa àqueles que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz espinhos e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Amados, mesmo falando dessa forma, estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza de esperança, e de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aquele que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. A garantia da promessa de Deus. Quando Deus faz a sua promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. E foi assim que, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão, querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para com os herdeiros da promessa. Deus o confirmou com juramento, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nosso propósito. Temos essa esperança como âncora da alma firme e segura, qual adentra o santuário interior por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Hebreus 10. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Está em Hebreus 10, 26 e 27. O sacrifício único de Cristo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. A lei falando da lei, né, do Testamento, né, do Antigo Testamento, da lei de Moisés. A lei, vamos repetir, versículo 1. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito: vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Ele cancela o primeiro sacrifício, que eram ofertas de animais, né, bodes, carneiros, como vem falando, bois, né, em cima, para expiação dos pecados do povo na época. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro
para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio de sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Uma vez, não precisava todo ano fazer aquele ritual de arrependimento, né? Foi uma vez que Jesus Cristo sacrificou e estamos salvos. O Senhor salvou, mas nós temos que continuar, né, na santidade, sem nos apostatar de Deus, sem abandonar a fé, sem pecar. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas, quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, quer dizer, Jesus Cristo. Daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrados dos seus pés. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Nossa, essa parte é muito linda, gente. Vou precisar voltar aqui. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidade não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Isso está, gente, em Hebreus 10. Essa parte foi lida aqui, no versículo 15, 16, 17. Versículo 13 diz: daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrados de seus pés. Porque por meio de um único sacrifício ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Continuando, chamada à perseverança, a partir do versículo 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor, às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Então o Senhor aqui está enviando para nós uma mensagem do final dos tempos. Então ele está dando chance para o povo para se arrepender, vir ao arrependimento, né, e confessar seus pecados e não errar mais. E ele diz aqui no versículo 28 que naquela época de Moisés, da lei de Moisés, as pessoas morriam sem misericórdia, né, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. E hoje não, pelo sacrifício de Jesus Cristo, nós fomos perdoados de uma só vez. Mas, para isso, nós temos que voltar para Deus e se arrepender, converter dos nossos caminhos. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e exultou o Espírito da graça? Quão mais severo castigo julgam vocês?
Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e exultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei outra vez. O Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que virá e não demorará. Aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, né? Isso foi o que nós acabamos de ler. Agora, acredito que deva ser o 2 Pedro, não, achei que era o último, mas tem mais 2 aqui. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 21 diz: se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que, depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. O perigo dos falsos ensinadores. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo, como também surgirão entre vocês falsos mestres. Isso é em 2 Pedro, tá? Pedro que está ensinando. Esses introduzirão secretamente heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos desses homens, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Em sua cobiça, tais mestres o explorarão com histórias que inventaram. Há muito tempo, a sua condenação paira sobre eles e a sua destruição não tarda. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo como trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com um procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Mas livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Deus ouvia Ló, via Ló, conhecia o coração dele. Ele convivia ali, mas ele era um homem justo. Ele se afligia, né, daquele procedimento libertino. É o que está acontecendo nos dias de hoje, né? Pois, vivendo entre eles todos os dias, aquele justo se atormentava em sua alma justa, por causa das maldades que via e ouvia. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo, especialmente os que seguem os desejos impuros da carne e desprezam a autoridade, insolentes e arrogantes. Tais homens não têm medo de difamar os seres celestiais. Contudo, nem os anjos, embora sendo maiores em força e poder, fazem acusações injuriosas contra aqueles seres na presença do Senhor. Mas eles difamam o que desconhecem e são como criaturas irracionais, guiadas pelo instinto, nascidas para serem capturadas e destruídas. Serão corrompidos pela sua própria corrupção.
Eles receberão retribuição pela injustiça que causaram. Consideram prazer entregar-se à devassidão em plena luz do dia. São nódoas e manchas, regalando-se em seus prazeres, quando participam das festas de vocês. Tendo os olhos cheios de adultério, nunca param de pecar, iludem os estáveis e têm o coração exercitado na ganância. Malditos! Eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça. Mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe estará reservada, pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro. Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontra-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados, estão em pior estado do que no princípio. Né? Você conheceu Jesus Cristo e está enredado no pecado, você voltou para um estado pior do que no princípio, quando você não conhecia Jesus. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Confirma-se neles que é verdadeiro o provérbio: o cão volta ao seu vômito e ainda a porca lavada volta a revolver-se na lama. 1 João 2, 18 a 19. Filhinhos, esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Em 1 João, capítulo 2. Meus filhinhos, escrevo a vocês essas coisas para que vocês